Pronto, agora sim podemos começar as nossas atividades. Zé, boa noite. Boa noite, Léo. Tudo bom? Boa noite a todos que estão entrando aí, o Rafa, família Santana, todos os demais. Pessoal, obrigado aí por estar participando desse evento, que para a gente é um evento muito importante, né? Nós vamos tentar aí em algo em torno de uma hora e um pouquinho, se for necessário, conversar sobre um tema que é extremamente importante, dentro dessa que é a primeira live da Esquina do Pensamento no Instagram, nossa primeira experiência. Estamos aqui ansiosos para que essa experiência seja muito positiva. Preferíamos fazer essa experiência, né, Zé, em um momento mais tranquilo, águas mais tranquilas, né? Mas, infelizmente, a necessidade fez aí a ocasião e aqui estamos nós, né, no meio dessa crise e no meio dessa situação. Bem, antes de passar um pouquinho a palavra para o Zé aqui, é importante agradecer também Ricardo Mariz, aí, o nosso membro fundador também da Esquina do Pensamento, que está aqui por trás dos teclados, verificando aí as mensagens de vocês e verificando perguntas que vocês irão fazer para o nosso amigo Zé Carlos aqui. Então, quem precisar, quem quiser, pode mandar uma pergunta aí no nosso chat aí, que o Ricardo vai compilar essas perguntas e vai me encaminhar e eu vou passar aqui para o Zé Carlos. Também a gente tem que agradecer a Lorena, que é a nossa assessora de comunicação, assessora da Esquina do Pensamento, e que viabilizou tecnicamente todo esse espaço aqui. E, é claro, a vocês também que estão participando, que cederam um pouco do seu tempo nesse momento. Então, obrigado a todos e que a noite seja muito boa, que esse momento seja muito bom para a gente. Bem, rapidamente aqui, apresentando o Zé, né? O Zé, na verdade, é uma pessoa bem conhecida aqui em Brasília, é um grande psicólogo, uma pessoa de referência na área, né? Atua há mais de 30 anos como psicoterapeuta e vem ajudando a muita gente e vem orientando a muitas pessoas a tentar achar um ponto de equilíbrio em várias situações de dificuldade, de ansiedade e dentro das várias frentes que ele atua. E o Zé foi a pessoa que se ofereceu para estar aqui com a gente, com uma parceria aqui com a Esquina do Pensamento. O Zé é proprietário da Clínica Souza e ele preparou esse conteúdo e abriu essa possibilidade para essa conversa. Então, Zé, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e pela parceria que você sempre tem aqui com a gente. E eu quero começar essa nossa conversa, né, dizendo justamente sobre esse momento de crise, né, essa questão do isolamento social. O que você acha, Zé, em relação a essa atual situação de crise que nós estamos vivendo? O que nós podemos entender como possíveis efeitos colaterais do isolamento, da ansiedade, da crise, das preocupações que estão assolando várias famílias, pais, alunos, profissionais de mercado? Como é que você enxerga, de maneira geral, esse momento pelo que a gente está passando agora? A nossa fala hoje tem uma importância, a importância que nós queremos dar, aliás, é ressaltar a questão da ansiedade dentro dessa situação de isolamento social. A ansiedade vem tomando conta, realmente, de muitas pessoas dentro dessa condição, por conta desse isolamento que foi imposto pelo coronavírus. Esse vírus está causando, né, uma condição, provocando uma condição que jamais foi considerada, vivida, né, na história humana. Países do mundo inteiro estão adotando medidas assim bem drásticas para conter a pandemia que esse vírus está provocando, que ele provocou. Aqui no Brasil não foi diferente, né? O Brasil foi levado a construir alternativas para lidar com uma emergência sanitária que se impõe de uma forma significativa. Então, existem duas dessas alternativas que merecem destaque. A primeira delas é a questão da ciência, né, da medicina. A primeira, então, alternativa é dar um suporte à medicina, e essa medicina, essa alternativa está nas mãos de pessoas qualificadas, obviamente. A segunda alternativa diz respeito às pessoas, né, diz respeito a nós mesmos individualmente, e é o que as pessoas podem fazer. Né? Espera-se que as pessoas contribuam para que essa situação seja entendida, processada, minimizada. E a contribuição que a gente espera, que se espera, né, de cada pessoa, primeiro, é que se observe os cuidados sanitários, esses que são, né, já difundidos a respeito de uma higiene pessoal, na verdade, nada mais do que isso. Né? São cuidados sanitários que têm sido orientados pela medicina já há
há décadas, há séculos, em outras situações pandêmicas ou epidêmicas que a humanidade já passou, pela qual a humanidade já passou. Só que dessa vez, né, repete-se uma necessidade de nós termos cuidados sociais. No primeiro momento, esses cuidados sociais eram de manter um distanciamento social, ou seja, evitar agrupamento, evitar cumprimentos com aperto de mão, com abraço, com beijo, né, como já foi divulgado, né, de uma forma ostensiva. Só que o vírus começou a acelerar excessivamente e levou a uma necessidade de medidas ainda mais duras, ainda mais complicadas, de restrição de mobilização social, né? Isolamento social, quarentena, confinamento, não importa o nome que a gente dê para essa situação, mas essa é uma situação que nos afeta muito. Então, respondendo à sua pergunta, né, a minha perspectiva, a minha visão, a minha análise dessa situação, ela pretende ser um pouco em cima das condições emocionais que decorrem desse isolamento social, dessa situação. Porque não é fácil, né, Léo, lidar com isso. Não é simples a pessoa ter que recuar, se trancar dentro de casa para lutar contra um inimigo que é invisível, que ele não vê. Então, Zé, o que a gente pode entender... Isso faz Léo, que a gente fique num caldeirão de angústia, um caldeirão assim, fervente, né, de angústia e de ansiedade, né? Porque a gente não tem controle da situação. O momento é de incerteza, de medo, de ansiedade, né, e com prejuízo para o bem-estar físico e para o bem-estar emocional. Né? Mas só que a gente pode mudar isso. Né? Eu acho que essa doença tem uma letalidade, né, os efeitos são complexos, mas a gente pode se resguardar e se sentir bem. Ou pelo menos não se sentir tão mal quanto muita gente vem sentindo. Desculpa, pode falar. Então, Zé, tem a situação que a própria crise evoca, né? A gente fica preocupado com a saúde dos nossos familiares, com a saúde, né, das pessoas que nos estão próximas. Tem a preocupação que é a preocupação com o trabalho, eu vou perder salário, eu vou conseguir me sustentar. Tem a preocupação de futuro, o que vai ser pós-pandemia. Tem uma série de outras preocupações que nós já tínhamos anteriormente, que também eram traumas, ansiedades que já existiam, e de repente a gente tem que levar isso tudo para casa e ficar em isolamento social, né? Que tipo de experiência que você acha que o indivíduo pode ter nesse isolamento? Como é que você entende, né, o que ele pode experienciar nesse processo de isolamento a partir de tudo aquilo que ele já traz na sua história de vida, mais essa crise, né? Isso. Então, numa situação dessa, obviamente que ele vai ter reações emocionais, né? Reações de diversos tipos, inclusive emocionais. Mas antes, para a gente definir essas reações, acho que é bom a gente entender o que é uma situação de isolamento social. Né? O isolamento social é uma situação em que uma pessoa ou um grupo de pessoas se afasta de um contato, ou é afastado, né, de um contato com outras pessoas. E aí a gente precisa de ressaltar que a gente não está se referindo à situação em que uma pessoa individualmente se afasta, se isola, ele impõe um isolamento por conta de questões emocionais. Né? Porque tem pessoas que, às vezes, por conta de preconceitos, pessoas para proteger a própria timidez, por insegurança, sentimentos de inferioridade, elas acabam se afastando do convívio social, se colocam de forma isolada. Mas nós estamos falando de um isolamento social que foi imposto por uma pandemia. E por uma outra razão também muito importante, né? A vulnerabilidade da população em geral. Porque não se conhece bem exatamente os efeitos possíveis, né, desse vírus sobre a saúde humana e principalmente sobre a saúde emocional. Então, o isolamento vem como uma possibilidade de contenção dessa situação. Aliás, é possível que talvez seja essa primeira vez na história da humanidade, né, que isolamento social, né, visa o bem comum, né, e tem uma função positiva, porque isolamento não é nunca bom para ninguém. Né? Bom, mas nesse caso que a gente está vivendo, o isolamento é para proteger a si mesmo e impedir que pessoas que sejam mais frágeis, né, sejam afetadas, né, por esse vírus. Só que esse isolamento tem consequências ruins, né, Léo? Traz preocupações emocionais sérias, como medo, tristeza, estresse,
solidão, depressão, raiva e, sobretudo, ansiedade. Né? O fato é que, no atual momento, a pandemia coloca o isolamento social como uma solução eficaz realmente para conter o contágio e a proliferação da doença do coronavírus, a Covid-19. Então, se isolar socialmente hoje, né, até que as chances de contágio diminuam e que a área da saúde possa realmente atender de forma adequada as pessoas que estejam doentes, passou a ser uma responsabilidade social, né, apesar desses efeitos emocionais sérios que essa situação pode provocar, como a gente já citou. Zé, e você falou aí sobre ansiedade, né? Parece que a ansiedade ela sempre está no pano de fundo de uma série de problemas, né? A ansiedade me parece que pode gerar obesidade, pode gerar depressão, pode gerar tendências suicidas em uma escala muito maior. E o Brasil, ele é um país ansioso, né? Saiu uma reportagem em 2019 da Organização Mundial de Saúde falando que no Brasil nós temos cerca de 18,6 milhões de pessoas ansiosas no nível patológico, porque além da ansiedade comum, isso dá 9,3%, né, da população. O que é, afinal de contas, o que é essa ansiedade, que parece ser a palavra do momento, né, da moda, e como que funciona essa questão da ansiedade no nosso sofrimento do dia a dia? Bom, esse número que a Organização Mundial da Saúde se refere a casos que são notificados. Né? O caso que a medicina, através dos instrumentos de mensuração da saúde mental da população, pode estabelecer. Né? Mas há uma subnotificação assim, realmente muito expressiva nessa situação. Esse número talvez seja o dobro ou o triplo do que se coloca. Então, realmente, a ansiedade é um problema sério. Né? Já foi tido como mal do século, a ansiedade e depressão caminhando junto. Mas o que é a ansiedade, né? Respondendo à sua pergunta? Na verdade, a ansiedade é uma reação natural do organismo. Né? Ela está sempre relacionada a alguma questão do futuro, alguma coisa que pode acontecer, pode vir a acontecer ou pode não acontecer, mas é algo que está no futuro. Na verdade, a ansiedade hoje e sempre foi um mecanismo assim, para estimular as pessoas a realizar coisas, a fazer coisas. Isso que nos leva avante. Né? Mas, ao mesmo tempo, também ela é um mecanismo de proteção, né, para a gente lidar com situações de perigo, por exemplo. Né? Essa ansiedade é comum a todas as pessoas. Todo mundo tem ansiedade. Né? E é um processo que acompanha o ser humano desde o início da história do ser humano. Né? É a ansiedade que faz com que a gente enfrente situações de dificuldade, faz com que a gente se esforce para resolver problemas que acontecem na nossa vida. E ela faz também com que a gente evite situações de perigo ou que a gente fuja de situações de perigo, perigos que a gente não possa enfrentar. Ou nos estimula a enfrentar aqueles perigos que a gente possa efetivamente enfrentar. Né? A ansiedade, quando ela tem esse caráter de proteção, ela é uma ansiedade saudável, óbvio. Mas tem um outro lado da moeda, que é a ansiedade tóxica, uma ansiedade que é uma doença, na verdade. E essa é que nos preocupa nessa situação de isolamento. Né? Porque é uma situação que vem, né, de um sentimento que vem de uma interpretação errada, equivocada que a gente tem de algum dado da realidade, de alguma coisa que esteja acontecendo. Te dar um exemplo, vamos dar um exemplo. Por exemplo, se a gente fica... geralmente muitas pessoas ficam ansiosas quando vão ao dentista, né, porque imagina que vai sentir dor. Nem sempre a dor acontece. Né? Tem pessoas que ficam ansiosas quando vão fazer uma viagem aérea, uma viagem de avião, porque imaginam que o avião vai cair. Nem sempre acontece. Então, quando a gente fica ansioso, quando as pessoas estão ansiosas, elas costumam superestimar os problemas e principalmente a minimizar a percepção da capacidade de enfrentamento. Então, ela vai superestimar a dor do dentista, ou vai superestimar, né, o risco da viagem aérea e vai minimizar o máximo possível a capacidade que ela tem de enfrentar isso. Mas a gente pode perceber a ansiedade. Todo ser humano pode perceber que está ansioso. É isso que eu queria te perguntar um pouquinho sobre isso, né? Então, a gente pode entender que existe uma ansiedade que ela é positiva, né?
Nós temos que reagir às situações no dia a dia. Eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que verificar o que é risco, o que não é risco. Eu tenho que ponderar uma série de questões, e a ansiedade também, ela te coloca para movimentar, te liga a atenção, e você pode se utilizar isso. E tanto que muitas pessoas trabalham muito bem sob pressão e trabalham muito bem com isso. Mas como que a gente pode identificar, por exemplo, quando a ansiedade saiu do ponto? O que é indício que existe ali? O que eu tenho que colocar no radar? Opa, aqui não é a ansiedade positiva, aqui o negócio está ficando um pouco mais pesado. Como é que você pensa isso? Bom, de um modo geral, né, tem algumas vias que a gente pode interpretar, conhecer, reconhecer a ansiedade na gente. Eu vou citar 3 principais, né, aqui que me ocorrem. A gente pode identificar a ansiedade, né, através dos pensamentos, através dos sentimentos que a gente tem, ou das nossas reações emocionais, né, e através das reações físicas. Né? Então, através dos pensamentos é quando a gente percebe que os nossos pensamentos ficam desencontrados, eles ficam, a gente chama de disfuncionais. E geralmente quando eles são catastróficos. Assim, por exemplo, numa situação como a gente está vivendo, né, eu disse, não vou dar conta desse isolamento, por exemplo, não vou dar conta disso. Né? Não vou conseguir lidar com isso, eu vou ficar doente nessa situação, ou eu vou morrer nessa situação. Né? Se eu pegar o vírus, eu certamente vou morrer. Isso é um pensamento catastrófico, né? É típico de um processo ansioso. Então, além dos pensamentos, então, que você pode analisar, ver a forma como você está elaborando e manifestando os seus pensamentos, você pode também perceber os seus sentimentos ou as suas reações emocionais. Né? E quais são essas principais reações emocionais? Sentimentos de medo, né? De nervosismo, de tristeza, de evitação de contato, de vergonha, de desespero, de desamparo, de desesperança. Aliás, é uma coisa muito complicada, porque a ansiedade, quando nos leva a sentimentos de desespero, desesperança, de desamparo, geralmente ela provoca uma condição ainda mais danosa, que é a depressão. Então, nós temos pensamentos, nós temos sentimentos que a gente pode perceber e analisar, né? E também tem as reações físicas. Né? Quais são as principais reações físicas quando a gente está ansioso? Taquicardia, tremores, falta de ar, sudorese, tensão muscular, alterações gastrointestinais, sensação de desfalecimento, de que vai, né, morrer. E olha que existem algumas dessas reações, né, que se confundem com reações que se espera de uma pessoa que está afetada pelo vírus. Né? Por exemplo, sudorese, uma elevação da temperatura corporal, né, uma falta de ar, né, uma dificuldade respiratória. Né, isso pode, então, afetar a forma como a pessoa está percebendo. O que a gente tem que entender, né, é que o que está na base da ansiedade é o medo. Né? E a gente tem que entender que medo é uma emoção, a ansiedade é um sentimento. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Né? O medo é uma resposta emocional que a gente tem para uma ameaça, que está explícita, que está percebida ali no momento. Eu estou no dentista, ele vem lá com o motor dele, eu tenho medo do motor, é uma coisa real. Né? Já a ansiedade é uma antecipação de uma ameaça futura, que pode ser real ou não. Né? Vamos tentar dar um exemplo disso para essa situação atual que a gente está vivendo. Por exemplo, você está no elevador e alguém espirra sem se proteger. O que vai acontecer? Você sente medo, porque essa pessoa pode estar infectada pelo coronavírus e você também pode ficar infectado. Isso é medo. A ameaça é real, é imediata, está ali dentro do elevador com você. Por outro lado, se você está em casa, protegido, né, e desenvolve pensamentos de que a qualquer momento você pode ser infectado, né, vai ser hospitalizado, vai ter que ser entubado, ou que vai morrer, né, o que vai acontecer? Daqui a pouco suas reações físicas é de elevação da temperatura do corpo, como a gente já disse, os batimentos cardíacos vão ficar acelerados, a respiração vai ficar mais difícil. Isso é ansiedade. Então, é um medo, a ansiedade é um medo
de uma situação futura e hipotética. Ela não é real. Essa é que é a grande questão. Nem toda ansiedade, existem processos ansiosos que decorrem de situações reais, mas a maior parte decorre de situações hipotéticas, né? Nessa situação que a gente está vivendo, não, o medo da contaminação, ele pode se transformar em ansiedade. Aliás, ele pode se transformar, ele pode ir além disso, ele pode se transformar em pânico, né? Uma coisa que é comum, que a gente tem observado, né, é que o medo pode levar, né, a gente tem observado em situações clínicas, né, que o medo, nessas situações, está levando a um estado de hipocondria, né? Hipocondria, que é uma preocupação exagerada com a saúde. Então, as pessoas têm uma tosse, um espirro, estão resfriadas, uma coriza natural, e aí isso passa para essa pessoa ser um sinal assim, inquestionável de que ela está infectada. Aí ela já passa a reagir como se ela estivesse infectada e fosse ter que ser, né, hospitalizada, e o pior da situação, né, vai para uma UTI, ser entubado e certamente vai morrer. Isso provoca uma vulnerabilidade muito significativa no nosso psiquismo, né, no nosso estado emocional, e a gente precisa de lidar com isso, né? Essa vulnerabilidade toma conta das pessoas quando elas estão assim, muito ansiosas. E aí os pensamentos negativos que aparecem não tem nada que eu possa fazer, eu estou à mercê dessa situação. Aí vem todos os tipos de reações, né? E Zé, então, em uma conversa que nós tivemos no passado, você comentou que o medo, enquanto um processo natural do corpo, ele acaba engatilhando algumas questões, né? Então, por exemplo, em frente ao medo, ou você pode fugir, ou você pode paralisar, ou você pode atacar, e em alguma medida a gente pode reconhecer esses ataques em algumas ações que a gente percebe na sociedade. Por exemplo, o desejo de enfrentar a pandemia, enfrentar o vírus, por exemplo, pode fazer com que a pessoa vá no mercado, compre tudo e comece a agir de forma irracional. Essa é uma característica que a gente pode começar a mapear nesse cotidiano. Sim, sem dúvida, né? Então, nesse estado de ansiedade, a pessoa começa a ter, né, os mais diversos tipos de reação, né? Ela imagina que está contaminada pelo vírus e tem medo de desenvolver aspectos graves da doença, ou não vai fazer isso, mas vai ter que ficar em casa e tem um medo do desabastecimento. Então, ela começa a conviver com situações de estresse, né? E o que acontece nas situações de estresse? Quando todo ser humano, quando ele fica prolongado, quando ele fica exposto, né, de uma forma prolongada, né, a uma situação de estresse, né, isso faz com que a nossa estrutura cerebral fique num estado contínuo de excitação, né? Nossa mente fica muito excitada sempre. E aí, a cada nova exposição que a gente tem a uma situação estressora, né, e uma situação estressora pode ser uma notícia sobre o número de pessoas infectadas, uma notícia sobre o número de pessoas que já morreram pelo coronavírus e tal. Quando a gente se expõe a cada situação dessa de estresse, né, os vínculos associativos do nosso cérebro, né, nossa atuação neuronal, vamos dizer assim, fica mais sensível, né? E essa sensibilidade pode provocar uma situação traumática com consequências bem negativas, tá? Então, vamos tentar exemplificar isso daqui, né? Vamos supor que uma pessoa hoje seja diagnosticada com o vírus, ou tenha a possibilidade de ter, né, contraído o vírus, né? Ele então vai ter reações, né, ao fato de ter sido contaminado, mas também vai ter reações de superação à situação, como você colocou, né? Então, a sequência dos fatos seria, né, mais ou menos assim, né? A pessoa recebe uma notificação, o resultado do exame, de que o corpo que ele está contaminado. Então, o corpo fica mobilizado, o corpo fica ativado. A mente também fica muito ativada, buscando processar todas as informações possíveis a respeito da situação. Na sequência, o que acontece? A pessoa pode entrar no estado que a gente chama de estado de choque. Nessa fase, né, de choque, né, a pessoa passa
o primeiro dia, o segundo, até mais em algumas pessoas, com uma certa desorganização mental. Ela perde um tanto a concentração. Ela acaba não entendendo muito bem o que está, né, acontecendo. Quando ela entra nessa desorganização mental, ela pode ter reações do estresse, reações à situação estressora, que são reações físicas, né? Então, essas reações físicas podem ser, como a gente já disse, que eu já disse antes, tremores, falta de ar, taquicardia, náusea, acontece muita náusea, situações de frio, da pessoa, né, baixar a temperatura, outras de elevar a temperatura do corpo até simular uma febre, né, choro, né, uma pessoa não consegue controlar as suas emoções. A etapa seguinte disso, né, normalmente é a pessoa entrar em um estado que a gente chama tecnicamente de dissociação. A pessoa entra no estado, na verdade, de negação. Ele não acredita que está acontecendo isso, né? Ele não entende bem o significado do que está acontecendo, né? Isso faz com que, na sequência das situações, ele tenha uma excitação emocional grande. Aí podem vir todos os sentimentos negativos, tá? Repetindo: tristeza, medo, raiva, culpa, irritação, frustração, né? Ficar muito mexido porque está exposto àquela situação. A sensação de estar sendo ameaçado continuadamente, é como se tivesse uma ameaça continuada. Isso pode levar, né, a uma depressão, ou o que acontece mais geralmente é a pessoa fica ansiosa e fica angustiada. Agora, além dessas sensações físicas e dessas sensações dos sentimentos, acontece muito, são os pensamentos intrusivos. A pessoa começa a ter pensamento que ela quer controlar, mas ela não consegue. Né? Pensamentos negativos, imagens negativas, esses pensamentos são persistentes, ruins, né? A pessoa não consegue. Isso vai aumentando o estado ansioso, né? E pode também levar a uma depressão. Nessa fase é um risco grande, né? Isso aí a gente tem que chamar a atenção, né, de todo mundo, porque pode ter uma tendência a um uso abusivo de álcool, por exemplo, de algo que anestesia. Álcool, drogas ou qualquer outra coisa que nem remédios também, né? Drogas, quando a gente está falando, não são só as drogas ilícitas, as lícitas, né? Tomar remédio excessivamente. Zé, e aí, então, depois, Léo, desculpe, eu demorei a chegar no seu ponto, né? E é só nesse momento que ele vai ele entrar nessas reações de sobrevivência, que são as reações do estresse. Quais são as reações de sobrevivência? Né? As reações do estresse? Luta, a pessoa ou luta, ou foge, ou congela. Né? A reação esperada, desejada, é que a pessoa lute, que ela enfrente a situação. Né? Mas ela pode fugir da situação num estado de negação daquela coisa. Ou ela pode congelar. E esse congelamento, às vezes, a pessoa fica congelada emocionalmente, ela conserva a mobilidade, ela consegue movimentar, fazer coisas, mas emocionalmente ela está congelada. Ou uma situação ainda pior, ela tem um congelamento total. Ela apaga, ela desmaia, ela congela emocionalmente e fisicamente. E aí, então, se a pessoa resolve, né, se a pessoa tem uma persistência, uma compreensão da situação, ou tem alguma ajuda, ela pode entrar nessa luta, né, nessa luta contra a situação, nessa reação de sobrevivência que é a luta. E ela vai passar por processo, e aí que a coisa complicada, porque parece ser muito contraditório, parece ser conflitante, porque ela tem que passar primeiro por um estado de aceitação, né? Mas não é uma aceitação passiva, eu estou assim porque Deus quer e pronto, acabou, né? É uma aceitação de que a pessoa, né, a situação aconteceu, e ok, aconteceu, não tem o que fazer, né? Entender que a pessoa é vulnerável, mas não é impotente. Então, seria uma aceitação ativa. Eu aceito, mas vou trabalhar essa situação. Eu vou enfrentar essa situação. Né? A pessoa precisa de saber que ela não tem condições de controlar tudo. Né? Ela não tem condições. Né? Ela pode controlar parte do problema, não o problema todo. Né? Mas existem formas, né, de fazer isso.
né? Zé, isso que eu ia te perguntar. Me parece que uma primeira situação, então, é você se aperceber em um estado ansioso, você verificar e tentar identificar, tentar entender em que situação você está. Após esse passo de entendimento, e é um exercício que nós podemos fazer no dia a dia, no cotidiano, como que a gente pode controlar ou mitigar essa situação? Muitos aqui perguntam sobre isso, né? O que a gente pode fazer em uma situação emergencial, em uma situação, né, para poder diminuir essa taxa de ansiedade? Bom, né, a primeira coisa é essa aceitação ativa de que a gente falou agora mesmo. Né? Me ocorre um livro, um escritor americano chamado Michael Singer, né? Um dos livros dele, ele trabalha uma ideia, o seguinte, que a gente vive em dois mundos, o mundo interno e o mundo externo. Segundo ele, a gente deve tender para o nosso mundo interno, para o nosso lado interno, porque senão a gente não atende às necessidades externas do momento. Né? Que a gente precisa orientar a nossa mente nesse enfrentamento para aquilo que ele chama de infinito e eterno, para as coisas mais transcendentais, né? Para uma questão da espiritualidade do ser. Né? E vamos só reforçar, lembrar que nós não estamos falando, né, de processos religiosos pura e simplesmente, também esses, né, mas a espiritualidade como desenvolvimento de valores adequados para o enfrentamento de situações. Então, né, segundo lá o Michael Singer, né, a mente precisa, nesses momentos principalmente, ficar voltada para essa questão, né, do perene, do divino, do infinito, do eterno, ao invés de ficar cultivando padrões de pensamento de medo, de ansiedade. Então, o máximo que a gente puder, a gente precisa de manter uma consciência clara, né? Porque o que acontece do lado de fora do ser nunca vai ser mais importante do que está acontecendo dentro da pessoa. E ela precisa de considerar isso. Né? A gente não tem controle, ninguém tem controle do que acontece no mundo externo, né? Mas a gente pode fortalecer um controle das nossas emoções, da nossa força, nossa vontade, nosso poder, o nome que você quiser dar para isso. Né? Se o externo não está bem, né, é preciso que a gente lute para manter o interno em equilíbrio. Se eu não mantiver o interno em equilíbrio, o externo não vai ser cuidado absolutamente. Né? Então, a gente não tem, por exemplo, como deter o avanço do vírus, a gente não tem como controlar os efeitos dele sobre o nosso organismo, caso a gente seja contaminado. Mas, com certeza, a gente pode trabalhar, no sentido de lidar com a nossa ansiedade, né? Com a ansiedade que decorrer dessa situação. Né? A gente pode regular as nossas emoções, sabe? Estabilizar os nossos sentimentos. Existem algumas formas de fazer isso, né? Me ocorrem algumas aqui, né, assim, bem claras. Uma primeira que me ocorre, né, porque a gente precisa sempre, numa situação dessa, né, de refletir sobre como você está reagindo emocionalmente a essa situação. Né? Parar mesmo, analisar, refletir, né? Ter uma consciência das emoções que você está tendo, dos sentimentos que você está expressando. Como é que é isso? Tá? E na frente disso você fazer uma pergunta. Como é que eu posso fazer para atravessar esse período de uma maneira mais leve, de uma maneira mais objetiva? Né? E refletir, entender aquilo que você estiver sentindo. Né? Obviamente, se a pessoa não conseguir, né, entender esses sentimentos, ou se esses sentimentos forem excessivamente perturbadores, seria adequado buscar uma ajuda emocional, né, uma ajuda profissional, vamos dizer assim, para essa situação. Agora, seria mesmo, né, a nossa configuração social já permite alguma ajuda. Por exemplo, né, se a pessoa estiver angustiada com a questão do coronavírus, né, tem, né, o Estado, né, disponibiliza o telefone 136, por exemplo, Disque Saúde, né, para você se orientar a respeito disso. Né, pessoas, né, fantásticas que doam, né, o seu tempo, a sua energia, a sua disponibilidade, estão à disposição no CVV, no Centro de Valorização da Vida, né, que pode ser acessado no telefone 188.
Existe a central de atendimento à mulher, no 180, por exemplo. Então, se alguém que estiver ouvindo, né, precisar de conversar com alguém, quiser mais informações e tal, pode utilizar esses meios, pode informar para outras pessoas também que precisam. O segundo ponto, Léo, né, para a gente enfrentar a ansiedade nesse momento de confinamento, interagir com as outras pessoas. Mas como? Se o que nós temos aqui é uma condição explícita, uma proibição de interação próxima, física, mas interaja virtualmente, sabe? Fazer contato com as pessoas é fundamental. Ninguém vive sozinho, não? Ninguém vive bem sozinho, ninguém vive saudavelmente sozinho. Mas você pode estar sozinho numa determinada circunstância como essa e ter contato com as pessoas, virtualmente. Não? Hoje nós, ainda bem que já se desenvolveu a tecnologia de uma forma que nos permite muitas maneiras de contato virtual. Temos estudos interessantes mostrando que as pessoas que não têm contato com as outras acabam tendo problemas na estruturação neuronal. É como se morressem neurônios, como se encurtassem, né, os prolongamentos neuronais que fazem contato um com o outro, que permitem uma transmissão de neurotransmissores que deixa a pessoa bem. Né? Então, a interação, mesmo que virtual, fortalece a nossa saúde emocional. Do segundo, né? Terceiro ponto, rotina. A coisa mais importante, eu tenho tido contato com muitas pessoas nesse período e vejo a importância de se ter uma rotina adequada do dia a dia, uma rotina para o dia a dia. Né? E então a pessoa precisa de estabelecer essa rotina. De preferência anotar mesmo, pegar uma caneta, anotar numa agenda física, né, as coisas que vai fazer no horário que vai fazer, organizar o dia. Então, ele pode fazer o seguinte: anota coisas que eu preciso fazer. Você está em casa, precisa cozinhar, fazer o seu almoço, o seu jantar, anota na sua agenda, né, que você precisa fazer isso e que hora que você vai fazer isso. Você precisa fazer o seu trabalho, o seu teletrabalho, seu home office, anota a hora que você vai fazer isso. Vai lá e preenche na sua agenda. Vai sobrar espaço, espera-se que se sobre espaço. Sobrando espaço, você vai colocar coisas que você gostaria de fazer. E aí, inclusive, dando um destaque para o lazer. Eu gostaria de ler, eu gostaria de ouvir música, assistir a um filme, eu gostaria de aprender uma língua nova. Nesse momento que eu estou aqui parado dentro de casa, eu gostaria de organizar a minha estante, ou meu guarda-roupa, ou o que for, Anote isso, coloque desse o tempo necessário para fazer essas coisas. Se ainda sobrar tempo na sua agenda, coloque coisas que você poderia fazer, mas que não tem muita disposição para fazer, mas que são importantes. Então, faça isso. Estabeleça uma agenda diária, não uma agenda para um dia, é uma agenda para todos os dias. Faça isso, por exemplo, pegue um fim de tarde de domingo, uma hora do domingo, e faça a sua agenda da semana. Isso vai levar a pessoa a uma sensação, uma percepção de controle. E, portanto, ele está menos ameaçado se ele está desenvolvendo controle. Outro ponto importante, reduzir o acesso à informação. Tem muita informação ruim, muita informação inadequada, baseada, em fake news, noticiário carregado de emocionalidade, noticiário sem uma fundamentação em dados objetivos e tal. Nós estamos vivendo numa situação, em que o medo e a irracionalidade tendem a querer tomar controle da nossa vida. E a gente tem que fazer alguma coisa para isso não acontecer. A pessoa precisa de cuidar de si. E isso inclui não se expor a informações inadequadas. Então, ter cuidado de buscar as informações, preferir as fontes confiáveis. Quando a gente tem esse controle, isso aumenta a percepção do nosso autocontrole e da nossa própria competência.
ainda tem um outro ponto, né, que a gente falou, destacou bem no início, da questão da aceitação, né? Então, reforçar isso constantemente, né, de que você precisa de praticar a aceitação daquilo que você não pode controlar. Aceite as coisas como elas são. Né? Algumas coisas vão estar fora de controle, outras você vai poder controlar. Então, pense de uma forma realista. Né? Para você ter esse controle, procure pensar de uma forma realista, né? Fazendo um esforço para manter os pensamentos focados assim, em perspectivas que sejam úteis para o seu psiquismo. Tá? Zé, só te interromper um pouquinho. Deixa eu fazer uma pergunta para complementar isso que você está falando agora. Mas a gente entende, e são dicas muito importantes, mas pode acontecer, às vezes, de alguma pessoa ter dificuldade de entrar nesse centro de racionalidade, né? De perceber, perceber sim, mas às vezes pode acontecer dela ter algum tipo de paralisação naquele momento que a ansiedade está no pico. Eu acabei de ver uma notícia em uma cidade do Brasil onde eu tenho familiares. A minha ansiedade foi para o pico e nesse momento, até racionalmente, eu entendo que eu tenho que fazer isso, mas eu não consigo. Eu fico em estado de paralisação, começo a suar, começo a sentir dor na barriga, a adrenalina vai em cima, começo a tremer. Existe algum tipo de atividade, alguma situação, algum exercício corporal, alguma coisa que eu possa tentar fazer para sair do estado de pico de ansiedade, para que eu possa, depois, voltando à racionalidade, seguir as suas dicas? Como é que você entende? Faz sentido isso? Faz completo sentido. Né? E a gente pode falar disso aqui. Né? Nós temos Por favor. eu imagino. Né? Sim, sim. Eu só estava me vindo à mente uma outra situação que a gente precisa de relevar aqui nessa nossa conversa, né? É buscar que as pessoas todas, antes de serem em estado ansioso, busquem, né, desenvolver, né, empatia e compaixão, sabe? Quando a gente percebe a dor do outro, quando a gente é compassivo com a dor do outro, né, com as dificuldades que o outro está sofrendo por conta de isolamento, por conta da doença, por conta de falta de recursos, né, quando a gente faz isso, né, nós desenvolvemos um sentimento que nos fortalece, né, que estimula a nossa autonomia, o nosso equilíbrio. Então, acho que isso é muito importante. Né? Isso é um exercício mental, mas temos alguns exercícios que são mais físicos. Né? Tem 2 exercícios que a gente pode fazer, muito interessantes e que facilitam muito realmente a gente controlar a emoção. A primeira, controlar as emoções, controlar a ansiedade. O primeiro é um exercício da respiração. A respiração é tudo na nossa vida. Né? Quando nós estamos ansiosos, nós alteramos o nosso processo respiratório. Então, para diminuir, né, a tensão, a gente fazer uma respiração de uma forma adequada, uma respiração profunda. Né? Nós não temos um tempo para desenvolver essa temática de uma maneira mais profunda, mas só lembrando o seguinte, né, que para diminuir a tensão, um tipo de respiração, diminuir a ansiedade, um tipo de respiração adequada é uma respiração em que eu inspiro, né, num tempo, retenho a respiração nesse mesmo tempo, expiro no dobro do tempo, retenho a respiração no tempo inicial e volto a fazer o ciclo. Vou explicar isso melhor. Então, se eu estou ansioso, né, vamos supor que eu inspire contando até 4, né? Retenho contando até 4. Expiro contando até 8. Retenho 4. E, né, inspiro 4. Né? Então, eu inspiro, cada um vai respirar no tempo adequado, no tempo que tem para si. Eu estou dando 4 como um exemplo. Né? Então, eu inspiro em 4, retenho contando até 4, expiro em 8, retenho contando até 4, né? E aí inspiro novamente em 4 e vou repetindo. Não fazer isso muito, porque senão você pode ficar tonto.
né? Então, se você não tem o hábito de fazer essa respiração, é melhor fazer sentado, deitado, alguma coisa. Então, pode repetir esse ciclo algumas vezes, né? Isso vai, sem dúvida, vai trazer uma sensação agradável, uma sensação de tranquilidade, uma sensação de relaxamento. Então, o exercício essencial é da respiração. Né? Mas nós temos um outro exercício também que a gente pode dar. Temos tempo para isso, Léo? Temos sim. Vamos tentar fechar mais esse exercício e a gente reserva talvez os 10 minutos finais, os 15 minutos finais, para algumas perguntas que chegaram para a gente, pode ser? Pode, claro. Então, me ocorreu de trazer para vocês um exercício que foi desenvolvido por uma psicoterapeuta, uma psicóloga mexicana chamada doutora Cinda Artigas, né? É um exercício feito por psicólogos que lidam com a psicoterapia chamada, né, EMDR. Né? Esse é um método de estimulação bilateral que a pessoa se administra, então é auto-administrada, que vai ajudar a processar as emoções, os sentimentos e até as sensações físicas produzidas assim, pelas experiências perturbadoras da vida. Né? Esse exercício, né, ele vai regular, com certeza, assim, essa ansiedade, né, que a pessoa tem por uma vivência, uma coisa que acabou de acontecer, né, ou, né, pelas preocupações, pelo estresse da situação de vida no dia a dia, né, ou por uma preocupação que a gente tem com a situação futura. Não, estou com medo de alguma coisa, estou preocupado com alguma coisa do futuro, eu posso fazer esse exercício. Né? Esse exercício tem um nome diferente, interessante, chama abraço da borboleta, pela posição que as mãos ficam. Para fazer esse exercício, né, a pessoa coloca as mãos assim, eu não sei se está bem... Perfeito, estamos vendo aqui. Entrelaço os dedos indicadores e repouso as mãos no peito, repouso de uma forma relaxada, né? Os dedos indicadores vão ficar, né, abaixo da clavícula, e o exercício é fazer batidas, tapping, né? Estimulação alternadas, hora de um lado, hora do outro, hora de um lado, hora do outro, ritmado no seu ritmo. Mas como é que a gente faz isso? Não é simplesmente fazer isso, né, bater e resolver o problema. Não, tem um passo a passo. Né? Então, a primeira coisa é o seguinte: se aconteceu alguma coisa que te perturbou, que te deixou mal, né, ou não, né, no final do dia, foi um dia estressante, né, final do dia, depois do jantar em casa, né, ou tem uma preocupação com o futuro, né, senta numa cadeira, numa poltrona confortável, faça uma respiração profunda, né, mantenha os olhos abertos, né, ou no máximo semicerrados, assim, e faça um filme mental daquela situação, do que aconteceu, ou do que eu temo que vai acontecer, ou do meu cotidiano. Eu faço um filme. Então, fiz esse filme, passei um filme para mim, isso é uma coisa de minutos, não precisa ficar uma hora nisso. Eu vou observar o meu corpo, e aí eu vou escanear o meu corpo. Né? Quais são as sensações que eu tenho? Quais são as emoções que eu tenho? Quais são os sentimentos que eu tenho? Né? Então, eu focalizo nisso, percebo quais são essas sensações, sentimentos ou emoções que me incomodam, e aí eu vou medir isso, né? Eu vou medir o desconforto que isso me traz, né? Numa escala de 0 a 10. 0 é nenhum desconforto e 10 é o máximo de desconforto que a pessoa possa sentir. E aí, então, depois que a pessoa faz esse filme, né? Então ela faz o abraço borboleta, né? Ela vai batendo ritmicamente, né, alternadamente, e ela vai fazer isso caminhando. Ela pode ficar andando, de olhos abertos, né, andando pelo espaço dela, ou se ela não puder andar, ela pode sentar e simular uma marcha, como se ela estivesse caminhando. Né, sentada, mas movimentando as pernas, os pés, como se estivesse caminhando. E aí ela passa esse filme novamente na cabeça. Ela vai passando o filme enquanto faz isso. Né? Quando tem estruturas cerebrais, principalmente o sistema límbico, né? Principalmente tem outras áreas do córtex cerebral que são ativadas, né? Mas as estruturas cerebrais, né, são ativadas ou desativadas, elas são afetadas, né, por essa situação. E a pessoa vai
ter uma queda, uma minimização daquele estado. Então, ela faz isso, né, enquanto passa o filme. Passou o filme, para. Respira, para tudo, respira profundamente umas 2 vezes novamente. E aí mede outra vez. Vamos supor que eu estou, né, hoje eu fiquei com medo de ter me contaminado com o coronavírus. Quanto que isso me incomodou? Numa escala de 0 a 10. Isso me incomodou 8. Eu faço, né? E fiz, passou, terminou. Agora eu vou medir de novo. Quanto que está medindo agora? Agora está medindo 6. Então eu repito, faço de novo, né? E vou repetindo. Enquanto não tiver essa mensuração que eu faço, essa medida que eu faço, tiver acima de 3. Né? Porque esse exercício vai baixar a sua ansiedade, a sua mobilização. Né? Realmente você pode estar 10, ele vai ter um efeito. Né? Quando está entre 0 e 3, ok, está adequado. Né? Quando chegar de 0 até 3 no máximo. Mas se estiver acima de 3, ele pode ir repetindo. Aliás, mesmo estando 3, se ele quiser ir repetindo, ele pode. Né? Ele pode ir repetindo. Agora, obviamente, né, que se por acaso, fazendo esse exercício, a pessoa tiver uma mobilização maior, não ficar bem e tal, é preciso, é interessante, né, se a perturbação não diminuir ou se aumentar, é bom procurar um profissional, porque a situação pode estar bem mais significativa, bem mais profunda, mais enraizada. Mas, Léo, esses 2 exercícios são os mais muito importantes. A respiração e esse abraço de borboleta. Você resolve a ansiedade com isso. Muito legal. Acho que é uma dica, a gente está vendo os comentários aqui, eu acho que é uma dica fácil de fazer, porque a intenção é essa, diminuir um pouco a ansiedade para conseguir racionalizar e aí retornar ao seu conjunto de dicas que são importantes. Zé, 2 questões aqui e também colocando aqui para os nossos amigos que estão acompanhando. Nós programamos mais ou menos por 1 hora, mas tem várias perguntas aqui. A nossa dica, talvez, se você tiver disponibilidade, vamos conversar depois, em preparar uma segunda live na próxima semana, talvez ampliando um pouquinho esse tema. Claro, vamos conversar para ver se você tem horário, se tem agenda, se é possível. Mas eu queria voltar à pergunta, então, aqui para os nossos amigos que estão acompanhando, se faz sentido a gente fazer uma próxima live na próxima semana. Se vocês acharem que sim, por favor, sinalizem. Ricardo e a Lorena vão estabelecer isso aqui para a gente. E se houver necessidade, se houver interesse de uma próxima live, que vocês apontem os temas que são de relevância para vocês, né? Qual seria um tema ou um aprofundamento desse tema, ou quais seriam os temas que a gente poderia resgatar. E antes de finalizar aqui, Zé, recebemos várias perguntas de maneira bem rápida, se for possível, se você pudesse apenas contextualizar. Nós recebemos muitas perguntas relacionadas à consequência da ansiedade, à consequência da quarentena. Por exemplo, uma pergunta aqui de uma colega nossa: o estresse por conta da quarentena pode desencadear alergias? E aí tem perguntas que falam, pode desencadear outros tipos de doença? E ainda nesse mesmo grupo, tá? De questionamentos, né? Pode acontecer problema com sono, problemas para dormir, pesadelos, deitar na cama e não conseguir desligar? De maneira bem rápida e pontual, para esses últimos minutos, como é que você entende as consequências na saúde a partir da ansiedade e desse quadro de isolamento? Então, as consequências da ansiedade, elas são muito conhecidas, não tem nenhuma novidade, né, por ser a ansiedade no confinamento. A grande questão é que no confinamento a ansiedade cresce, né? Mas é muito sabido, conhecido, que a ansiedade tem efeitos bastante danosos na saúde de uma forma geral. Você citou 2 situações específicas, sono e alergia, se não me engano. Né? As alergias, geralmente, elas se manifestam, às vezes, na pele, né? A pele é a fronteira do corpo, é onde a gente manifesta muitas das nossas emoções. Então, as alergias, né, epidérmicas são muito possíveis, sim, dentro dessa situação. Né? E principalmente, né, essas alergias respiratórias, né, elas são muito ligadas ao processo emocional. Então, sem dúvida nenhuma que, né, muitos processos alérgicos estão ligados à questão emocional. Né? Agora, o que é mais afetado nessa situação é o sono. Né? Quando nós estamos num estado de ansiedade, né, o nosso cérebro, como eu já disse anteriormente, né,
fica extremamente excitado numa tentativa, mobilizado, numa tentativa de processar todas as informações, né, que ele está recebendo, todas as possibilidades que ele aventa, né, como resultado daquela situação que ele está vivendo, né? Então, o cérebro fica num nível de atividade tal que impede a pessoa de entrar num sono que seja reparador, num nível de sono adequado. Agora, o que acontece, que a gente tem visto acontecer? Dentro de um quadro de ansiedade, as pessoas se descuidam, né, da que a gente chama de higiene do sono, né? Então, as pessoas vão para a cama em horários completamente inadequados, trocam às vezes a noite pelo dia, né? Ficam vendo notícias muito complicadas exatamente próximo da hora de dormir e tal, vão ficar muito mobilizadas e vão ter dificuldade para conciliar o sono, né? Porque para conciliar o sono a pessoa precisa de ter um nível basal, um nível, né, de relaxamento e de tranquilidade. Então, afeta danosamente. Mas não são só essas situações, né? A ansiedade tem muitas comorbidades. Você pode ver processos ansiosos em muitas doenças, né, físicas e doenças emocionais, né? Nas depressões, inclusive, tem pessoas que imaginam que depressão é exatamente o contrário de ansiedade, mas existem depressões ansiosas, e uma pessoa que convive, que vivencia muita depressão, né, ela vivencia muita ansiedade, ela acaba desenvolvendo um processo ansioso, tá? Então, né, de todas as questões que nós temos emocionais, né, talvez a ansiedade é essa mesma, né, a questão principal a ser cuidada, a questão a ser tratada, né? Zé, nós temos aqui... Quando a ansiedade está na base da doença, né, ela acaba agravando a doença. Ok. Perfeito, Zé. Tem muitas perguntas aqui, de muitas situações, tem muitos pedidos para uma próxima live, eu não vou te pressionar, claro, aqui a respeito disso, e tem, inclusive, pedidos aqui para horários específicos. Uma primeira proposta, eu gostaria que você pensasse, aí depois a gente vai conversar, é talvez repetir a mesma live nesse horário, quarta-feira, às 20 horas, são algumas das sugestões, mas a gente conversa isso oportunamente. Existe aqui um pedido que a Lorena e o Ricardo estavam acompanhando, para você pensar também, uma próxima live sobre ansiedade infantil, já que nós temos um impacto muito grande nas crianças em relação a essa paralisação e como elas estão tratando isso, né? E novos exercícios, que os exercícios foram extremamente importantes, e a questão de como melhorar o sono. Talvez esses 3 tópicos, se houver espaço lá, pessoal, caiu no horário, né? Exato. É aquela situação de 1 hora, voltamos aqui. Tranquilo, mas só para finalizar, Zé, e dar as mensagens finais, o pessoal talvez esteja entrando de volta, né? Então, a proposição aqui é talvez uma próxima live, se você tiver agenda e disponibilidade, vamos conversar isso em outro momento, e 3 temas aqui que ficaram muito fortes, a questão da ansiedade infantil, a questão de outros exercícios para mitigar um pouquinho a ansiedade, e a questão do sono, problemas de sono e como que nós podemos, talvez, lidar com isso. Quarta-feira, talvez, 20 horas, a gente vai conversar, né, para ver, e a gente pode fazer isso. Da minha parte, a gente já pode confirmar sim, sabe? Opa, perfeito. Confirmar e fazer na próxima quarta, continuar esse tema, né? Porque discutir esse tema em 1 hora realmente é muito pouco. É muito pouco, né? Com certeza. Então, Zé, fica aqui a nossa gratidão por você ter estado aqui nesse espaço, não só por isso, a gente sabe o trabalho que você faz em várias frentes, né? Ajuda muita gente e, com certeza, ainda que seja uma conversa rápida e leve, tem talvez, assim, com certeza ajudou muita gente que nos ouviu aqui hoje, tá? E agradeço a todo mundo que permaneceu até esse horário também, nos prestigiando ao José, e precisando, encaminhem temas para a Esquina do Pensamento, sugestões. Essa é a nossa primeira live, vamos aprender, vamos melhorar sempre, e a casa é de vocês, né? Então, fique em casa. Zé, palavras finais e vamos encerrar a noite. Você me permite, eu queria assim, agradecer às pessoas todas que, né, tiveram essa disponibilidade, a paciência de nos ouvir. Eu espero poder ter, né, contribuído de alguma forma para a compreensão desse tema da ansiedade, né, e quero assim
reforçar, né, para as pessoas todas que estão nos ouvindo aí, né, com essa gentileza de disponibilizar o tempo para a gente conversar um pouco, bater um papo, né, ter um dedo de prosa, como diria o Ricardo, né. Eu espero que todo mundo reflita sobre um pouco que a gente conversou aqui, né, e perceba que esse momento que a gente está vivendo é um momento muito especial. Né? Esse é um momento de reencontro com um aspecto positivo da gente mesmo, de enfrentamento dos nossos problemas, momento de autoconhecimento. Né? Sabe, nós estamos vivendo um momento de voltar para si, né? De reforçar, ou de redefinir os nossos propósitos. E cuidar da ansiedade vai propiciar isso. Então, esse momento convida, né, para voltar a sua atenção para o seu interior, para a sua singularidade, de uma forma tranquila, calma, reflexiva. Né? É o momento de agir de uma forma ativa com os problemas e os desafios. Estão aí. Né? Nós vamos aceitar, sim, mas nós vamos trabalhar em cima disso. Né? A gente vai resolver o que é possível, agindo de forma planejada, mas persistente, determinada. Né? E vamos lembrar sempre que a gente sempre teve problemas. Não é você que está ouvindo, você já teve um problema. Então, você já lidou com problemas difíceis, já resolveu alguma vez. Então, você tem essa capacidade. Né? Confie na sua capacidade. A sabedoria popular, né, Léo, diz para a gente que é na dificuldade, na dor, é que a gente cresce melhor. Né? Então, faça o melhor que você puder e tal, para ajudar-se e ajudar as outras pessoas, né, que estão vivendo esse momento especial. Me ocorre também uma fala do Dalai Lama sobre essa coisa de fazer o que tem que ser feito agora. Ele diz o seguinte: só existem 2 dias no ano em que nada pode ser feito. Um se chama ontem, o outro se chama amanhã. Hoje é o dia de amar, fazer e principalmente o dia de viver. Então cuide de você e ajude quem está do seu lado. Né? Essa é a tarefa de hoje. Um abraço Zé, a todos. muito obrigado aí de novo. Só mais uma mensagem aqui. O pessoal está perguntando, Zé, essa live ela vai ficar disponível 24 horas no Instagram, são 2 gravações, e nós iremos montar um vídeo, vamos disponibilizá-la no site e no canal do YouTube da Esquina do Pensamento. Tá ok, pessoal? Vocês podem acessar pelos 2 canais, podem mandar novos temas também com o Zé, a gente vai tentar também trabalhar outros temas. Zé, muito obrigado mesmo, é sempre incrível te ouvir e fechamos muito bem essa noite. Te agradeço. E, pessoal, agradeço até a próxima. Que vocês abriram aí para mim. Com certeza. Parceria contínua, Zé, como sempre. Abraço para todos.